Olá, amores! Esse vídeo é para resolver os primeiros 5 exercícios de arranjo de combinação que eu deixei na descrição do vídeo anterior sobre esse mesmo assunto. Espero que você tenha conseguido fazer todos. Se você colocou as dúvidas lá, a gente já vai estar tentando tirar algumas delas aqui. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, deixa as outras dúvidas que você tiver aí nos comentários e vamos lá para a tela do computador para a gente ver se vocês acertaram aí esses 5 exercícios. Até lá! Te espero lá dentro. Então, vamos à resolução das nossas questões. Questão de número 1. Numa estrada de ferro, há 10 estações. Quantos bilhetes deverão ser impressos de modo que cada um deles contenha as estações de partida e de chegada? Então, primeira coisa, isso é arranjo ou isso é combinação? Pensa bem, a ordem das estações vai fazer diferença? Acho que vai, né? Ninguém quer ir para a estação errada. Então, isso é um arranjo, tá? Quando a ordem importa, é arranjo. Então, vamos aqui resolver a nossa questão de arranjo. São 10 estações e, obviamente, né? A partida e a chegada. Então, são duas. Então, arranjo de 10 tomados 2 a 2. 10 fatorial em cima e embaixo 10 menos 2 fatorial. Por quê? Porque a fórmula do arranjo é n fatorial dividido por n menos p fatorial, tá? Então, eu vou fazer a continha de baixo. 10 menos 2 é igual a 8 fatorial. Vou abrir o meu 10 fatorial até chegar no 8, para eu poder cortar esse 8. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Aí você vai lá e corta o 8 fatorial e vai sobrar o 10 vezes o 9, que vai dar 90 possibilidades aí. E aí já acabou a nossa continha. Assim, eu espero que tenha ficado claro por que é arranjo, por que não é combinação, tá? Pensando, a gente está aqui em Piabetá. Então, você pegar Piabetá, Parada Angélica, é diferente de você pegar o Parada Angélica Piabetá. Você vai comprar aí antecipadamente aí os seus ingressos, você não conseguiria embarcar se você pegasse o seu ingresso trocado. Ok? Então, essa é a ideia aí. Questão de número 2. Quantas diretorias de 4 membros podemos formar com os 10 sócios de uma empresa? De novo, arranjo ou combinação? Os sócios da minha empresa aqui, tá dizendo que tem assim alguma patente? Tem alguém aqui desses 4 membros que vai ter que ser patente alta nessa diretoria? Dizendo que alguém vai ser o primeiro diretor ou vai ser o presidente? Não tá, né? Tá dando a mesma função para todo mundo, tá dando o mesmo salário para todo mundo. Então, isso aqui é uma combinação, tá? Já que a ordem não importa, é combinação. Não importa, inclusive, para o bolso. Então, é combinação. Então, são 10 pessoas e são só 4 diretores ali. Então, vão ser 10, uma combinação de 10, tomados 4 a 4. Então, a fórmula, né, n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, o 10 é o n, 10 fatorial em cima, o p é o 4, então 4 fatorial embaixo, vezes 10 menos 4 fatorial. 10 menos 4 vai dar 6. Aqui eu posso comparar, ou repetir o 4 fatorial, vou comparar, o 10 é maior, então eu vou abrir o de cima até chegar no 6. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou cortar esse 6 fatorial. Vou abrir meu 4 fatorial. Fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu só repeti o restante, né? E agora eu vou cortar também, para facilitar a conta, tá? Se você tiver aí com uma calculadora e resolver na calculadora não tem problema. Mas pensa que no Enem você não pode usar calculadora. No vestibular, no concurso público também não. Então é legal você se acostumar a cortar e facilitar a tua conta, tá? Então, eu posso cortar o 8 com o 4 vezes 2, que é 8. E eu posso cortar o 9 com o 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, o que vai sobrar? Sobra esse 10 aqui. O 9 que eu dividi por 3 deu 3, está aqui. E sobrou esse 7, que está aqui. Obviamente, esse 1 você não vai usar, porque a divisão por 1 vai dar ela mesma. 10 vezes 3, 30, e 30 vezes 7 dá 210.
E aí acabou a conta, nós já temos aí as possíveis diretorias. Questão de número 3. Um professor propôs para uma de suas turmas uma prova com 7 questões, entre as quais cada aluno deveria escolher exatamente 5 questões para responder. Sabe-se que não houve 2 escolhas da mesma 5 questões entre todos os alunos da turma. Determine o número máximo de alunos que essa turma poderia possuir. Tá? A gente vai ver todas as possibilidades aqui para ver o número máximo de alunos. Mas isso é arranjo ou isso é combinação? Bom, não tem um peso diferente entre essas questões, né? Não tem importância eu escolher a 1, 2, 3, 4, 5 e o Joãozinho escolher a 3, 4, 5, 6, 7. Não vai fazer diferença, todas elas valem a mesma coisa. Então, como a ordem das questões aí não vai importar, eu vou ter uma combinação simples aqui. Então, vamos resolver aqui a nossa questão. Eu tenho 7 questões e vou poder escolher só 5. Seria bom, né? Vocês iam gostar se eu fizesse isso. Então, a combinação de 7 tomado 5 a 5. Na parte de cima, o n, 7 fatorial. E embaixo, o p fatorial vezes o n menos p fatorial. Então, 7 menos 5 fatorial. O 7 menos 5 deu 2 aqui, 2 fatorial. E eu observo que o 5 é maior do que o 2, certo? Então, eu vou abrir esse 7 até chegar no 5, não até chegar no 2. Não é porque o 5 está escrito primeiro, tá? Só para não ter confusão, porque no todos os outros, o número que eu abri estava primeiro, agora não é. Então, vou abrir o 7 até chegar o 5 aqui. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou cortar ele com o 5 fatorial. Então, em cima vai sobrar o 7 vezes 6. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Tá? E aí, 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21. E é só isso. Tá? Então, no máximo, seria possível aqui ter 21 pessoas nessa sala. Tá? Porque são só 21 possibilidades aqui. Se eu quero todas as provas diferentes, então não tem outra maneira, tá? Questão de número 4. Em uma sala, 8 cadeiras e 4 pessoas. Determine o número de modos distintos das pessoas ocuparem as cadeiras. Olha, a princípio, nós vamos pensar que essas cadeiras estão em fileira. Não vou pensar na possibilidade de colocar essas cadeiras em círculo, não. Mas vamos pensar em colocá-las em fileira. Se elas estão em fileira, aí a ordem como as pessoas vão estar sentadas vai importar. Primeira, segunda, terceira, tá? Porque aí entra uma ordem, ok? Aqui fica mais perto do quadro, aqui fica mais longe do quadro. De repente aqui está perto de uma janela que bate sol, aqui está no lugar onde bate o vento do ventilador. Isso aí vocês classificam na sala, né? Então, de certa forma, existe um benefício por você estar sentado em determinados lugares e existe um prejuízo por você estar em outros. Tá? Então, a ordem acaba importando aqui de uma forma meio estranha, mas a ordem importa, então vai ser um arranjo, tá? Bastante cuidado nesse tipo de questão. Então, são 8 cadeiras, tomadas 4 a 4 aqui, porque 4 pessoas só para sentar nas 8. Então, arranjo de 8 tomados 4 a 4. Em cima, n igual a 8, 8 fatorial. P igual a 4. Então, embaixo fica 8 menos 4 fatorial. Resolvendo, 8 menos 4 é igual a 4. Então, 4 fatorial. Vou abrir o 8 até chegar no 4. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou cortar esse 4 fatorial e vou multiplicar aí o restante. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E aí deu 1680. São aí as possibilidades do pessoal estar se arranjando aí de 8 pessoas se arranjarem nas 4 cadeiras. Questão de número 5. Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. No meio da invasão tecnológica que toma conta de nossas vidas, Dona Antônia esqueceu sua senha bancária justamente na hora de efetuar um saque. Ela lembra que a senha é formada por 4 algarismos distintos, sendo o primeiro 5
E o algarismo 6 aparece em alguma outra posição. Ele está ali na senha em mais algum lugar. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que Dona Antônia consiga realizar o saque? Primeiro, a senha dela são 4 algarismos. Nós temos 10, do 0 ao 9. São 10 algarismos. Porém, a senha só tem 4. Desses 4, ela já usou 2. Ela lembra que tem o algarismo 5 na senha. E ela lembra que tem o algarismo 6 na senha. Então, dos 4, na verdade, 2 posições já estão ocupadas. E dos 10 algarismos, 2 ela já usou. 2 ela lembra, que é o 5 e é o 6, tá? Então, eu tenho uma senha. Isso significa que a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo. Aí vai entrar um outro probleminha que esse 6 aqui ela não sabe onde fica, mas a gente já vai ver agora. Mas a princípio o que eu tenho um arranjo, porque a ordem importa. Onde vai entrar cada número nessa senha aí, importa. Então vamos resolver essa questão de arranjo. Ó, como eu disse, ó, ela já usou 2 algarismos. Então vai sobrar só 8. Ela já usou o 5 e o 6. Sobram 8 algarismos tomados 2 a 2, tá? Porque a senha é de 4, mais 2 ela se lembra. Então, 8 tomados 2 a 2. O n é igual a 8, 8 fatorial. O p é 2, fica 8 menos 2 fatorial. Resolvendo 8 menos 2 dá 6 fatorial. Abrindo 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6. Corta o 6 fatorial, fica 8 vezes 7, 56 possibilidades. Isso se fosse para qualquer um número. Suponha que a senha dela tivesse só 2 dígitos ou que ela soubesse onde fica o 6. O problema é que ela não sabe onde esse 6 fica. Então, o 6 pode ser a última posição, o 6 pode ser a penúltima e o 6 pode ser a antepenúltima posição. Então, aqui, pensando que eu teria um número para encaixar aqui e outro aqui. Aqui na segunda, pensando que eu teria um outro número para cá e outro para cá. E na terceira opção, pensando que eu teria outros 2 números para cá. Então, eu tenho 3 formas disso acontecer. Então, por isso que dá 3 vezes 56, que dá 168 possibilidades aqui. Então, ela tinha que ter 168 tentativas para achar a senha correta dela. Dá para fechar todas as possibilidades. Se ela fosse muito azarada, ela ia achar só na posição 168. Ok? A primeira posição ela sabia que era o 5. E ela sabia que tinha o número 6 na senha, mas ela não sabia onde estava esse número 6. Então, são 56 possibilidades, o 6 estando nessa posição. São 56, o 6 estando nessa posição. E são 56, o 6 estando nessa posição. Okay? Então, ao todo, 168. Também daria para a gente resolver por princípio multiplicativo. E aí você vai ver que dá no mesmo, né? Então, aqui seriam 8 vezes 7. 8 vezes 7. 8 vezes 7, como a gente já achou aqui, tá bom? Então, bons estudos aí, até a próxima. Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou alguma coisa, deixa aí no comentário. Tem mais exercício aí na descrição para você. Toca o barco para frente aí, vamos estudar que esse ano tem Enem. Quero ver vocês passarem todos. Até mais.